O Canela do Araguaia, que é escrito Canela com K, né? Ele é proveniente do Maranhão, né? Que é uma região lá de Barra do Corda, próximo ao povo ali Guajajara, né? Da Sônia Guajajara, já ouviu falar dela? Já. Uma grande liderança indígena aí que nos representa tão bem, né? Aqui no Brasil e fora. Então, o meu povo começa... A história do meu povo começa ali. E aí, ela com um histórico de violência, né, de espoliação das terras ali com os fazendeiros, a gente cruza 2 estados e vai parar na região do Araguaia, no Mato Grosso. E aí, lá na região do Araguaia... Andou pouco, né? Nossa, Andou pouco. Vê, né? E, tipo assim, essa trajetória, ela não tem que ser vista como uma trajetória tranquila. É uma trajetória de fuga, né? Então, ali, os meus antepassados, meus bisavós e tataravós, fizeram essa trajetória correndo, né, da morte, simplesmente por ser indígena. Então, não podiam falar a língua, que foi algo que eu perdi, né? Então, não podiam chegar em determinado lugar e falar, olha, nós somos provenientes lá do Maranhão. Não podia, porque, assim, os grandes latifundiários podiam interpretar a gente como uma ameaça. Né? E aí nós passamos pelo Goiás, passamos pelo estado do Tocantins, atravessamos a ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial de água doce do mundo. Ali tem jacaré demais, filho. Ali tem jacaré, viu? Tudo. Tem. E aí meu avô, que tá vivo hoje, é o cacique em contexto urbano, por isso que eu expliquei para vocês, né, que eu sou liderança em contexto urbano e nós temos lideranças dentro das comunidades que estão em retomada. Então, o meu avô também, criança, fez um pouco desse trajeto e a gente tem uma cartilha, né, que a gente retratou como é que foi esse trajeto. E aí ele começa naquele contexto de atravessar uma ilha, de ter que trabalhar em fazendas, né? Então, trabalhar em fazendas com criação de gado, ou trabalhar com pessoas influentes ali. Mudou totalmente os hábitos Mudou totalmente, porque a gente não podia falar, né, a nossa língua, por exemplo, né? E aí é chegado lá na região do Araguaia. E em 2002, processo recente, a gente já estávamos espalhados em 5 cidades ali naquela região do Araguaia. E os nossos mais velhos morrem. A minha bisavó morre falando pra gente voltar lá no Maranhão, porque lá estava os nossos parentes, as pessoas que a gente tinha ligação, né? E aí a gente começa a reunir essa galera que estava marginalizada nas 5 cidades ali na região do Araguaia, em empregos subalternos, muitos se deram bem nessa caminhada de vida, outros não, mas todos com ligação com a terra e com os costumes, né? Que nunca sai. Apesar do Estado brasileiro e da colonização do Brasil perseguir os povos indígenas por séculos, o que está no povo que tem ligação com o território nunca sai, sabe? E aí, em 2002, começa esse processo. Eu pequenininho, ali no meio deles, vendo que eles estavam se reunindo para alguma coisa muito grande. E essas reuniões começaram, eu sempre ouvindo eles. E aí começamos a pintar, né, a voltar, pintar o corpo, a fazer a dança da sucuri, a fazer os rituais. Aí eu, caramba, já comecei a perceber que o meu ser tinha algo que eu precisava reconhecer, né? E aí é começado. Então, a cidade começa a proferir muitas coisas sobre nós, falando que nós éramos índio, que não éramos indígena, que a gente era indígena... os mais tipos variados de preconceito, sabe? É o que coisas tem. ruins. E aí a gente começa essa batalha, né? Passa por cima dos preconceitos, e aí eu vou crescendo. Crescendo. Teve algum marco desses tipo de preconceitos, de tudo que ficou marcado mesmo na sua memória? Teve alguma